Pô, não dá pra botar só no seu computador depois, não? Tá no outro. Tá onde? Você não teria salvo no seu computador? Nesse não. Olha, ia andar de Aline, eu na terceira. É sempre bom trazer o plano B. É um plano B também. Quando caso tem que... Por isso que eu trouxe meu computador, que eu deixei ele em casa, ainda não ouviu nada. Eu copiei direitinho como copiei os outros. Não, aí em casa. A última tentativa. Acho que não tocou. Aí Aí em casa você tinha o vídeo, não tinha salvo no computador? tem, mas não. Tem que ter. Quando quiser, Mas aí o que me aconteceu? O computador deu um chilique lá. Tá pior. Não sei se foi vírus ou pendrive. Tá tudo. Eu acho que eu tenho que tomar na sala. Pode passar. Se eu tiver bem, Já vai? Com Deus, melhor. uma cachaçinha Não. Bem, gente, vamos ao trabalho independente do vídeo. O vídeo tratava de a Mônica explicando pro Cebolinha as características de uma criança autista. Estava no convívio deles ali. É bem legal. Então, passei. Então, esse daí é o padrão de comportamento do indivíduo com autismo. São características que foram detectadas no desenrolar de pesquisas, de acompanhamento, observações por parte de médicos, especialistas e pessoas, até família. São definições de algumas associações, né? A gente pesquisou, tem umas três, tem uma DSV, ou DSM, outra que... E cada uma faz uma definição, na verdade, a gente colocou essa daí porque a gente acha que ela engloba mais do que todas as outras também têm, né? Então ela consegue variar bastante, as outras acabam falando muito sucintamente do autismo, né? Das suas variáveis. Então, olha só, as relações entre educação e autismo, uma visão segundo Jean Ittar e Felipe Pinel. Na verdade, não é nenhuma visão, eu vou fazer é sério, eu vou fazer eu juro pra vocês, ela me liguei agora, sério. Pior que eu tenho um nome doido, né? Felipe Pinel, mas tudo bem. Mas ele cuidou do seu rádio, deixa eu falar. Juro por Deus, em momento nenhum. Mas aí, então, olha só. O Jean Ittar é considerado por muitos como o pai da educação especial. Não sei se o pessoal da turma aqui lembra, mas nós fizemos um trabalho que Gerson passou sobre vários teóricos, Vygotsky, e eu e Jean pegamos justamente esse. Que não é por coincidência. E era um cara que, na verdade, ele não tem assim muitas publicações, não. Ele tem o que eu vou contar agora, que é a história de um menino que foi achado na selva, no sul da França, na região de Aveyron. E ele foi encontrado. Num primeiro momento, caçadores que o encontraram levaram para a cidade. Ele foi pesquisado. Foi detectado pelo Felipe Pinel que ele era uma criança muda, surda e que não tinha capacidade de melhorar em hipótese nenhuma. Ia ser tratado como uma pessoa que tinha algum... Gente, já vamos ouvir aqui. Olha só, estou apresentando um trabalho aqui. Tá? Era considerado uma pessoa, tipo assim, completamente limitada e que não iria crescer, segundo o diagnóstico de Pinel. O Jean Ittar, ao saber do caso, procurou o governo da França e pagou na época como se fosse uma fiança para que você pudesse cuidar daquele menino. E ele queria sim provar que através de estímulos, através da ressocialização, reintegração, da relação dele com as pessoas e através do aprendizado, ele poderia voltar à vida social. Olha, no final das contas, ele não conseguiu somar muito a vida desse menino, tá? Porque insistiu com vários progressos, desde imagens, sons e tudo mais. O máximo que ele conseguiu foram algumas palavras que até hoje as pessoas não sabem se o menino simplesmente repetia as palavras e realmente tinha um entendimento. E com relação à parte social, ele não mudou em nada. Houve até um questionamento que muita gente faz com relação a isso. Tipo assim, hoje em dia se questiona
será que ele deveria... Será que ele não já foi educado da maneira dele, no meio em que ele vivia? Porque afinal de contas ele estava na selva há 12 anos. Necessidades que será que ele não criou a própria educação dentro do meio em que ele vivia? Ele já não era educado segundo aquele padrão de vida que ele tinha selvagem? E outra coisa, será que valeria a pena tirar ele do meio que ele já vivia? Isso é um questionamento como a gente faz hoje da questão da inclusão, que é justamente, nós vamos o quê? Separar e tratar todos aqueles com o mesmo problema em separado, ou vamos trazer eles para o nosso meio para tentar fazer essa ponte da socialização e o entendimento do problema? Então, o maior legado que o Jean Itard deixou foi isso. Isso foi em 1800 aproximadamente. Isso tem 200 anos. A partir daí, aí sim, pesquisadores começaram a investir e pesquisar sobre a questão da educação especial e como é que se fala? A relevância da educação e do processo pedagógico no crescimento da criança e no desenvolvimento. Aí a gente tem a história do Francisco, que na verdade é um nome fictício, né? Francisco, ele foi detectado o autismo dele com 3 anos, né? Os pais, nessa época ele teve todo o acompanhamento psicológico, né? Que hoje em dia ainda é muito comum, né? As crianças com autismo, assim que são detectadas, passam por esse acompanhamento psicológico. Os pais dele, na época, eu não me lembro, você lembra quanto tempo tem isso também, essa história? O desenrolar da história? Acho que 20 anos atrás, né? Acho uma coisa assim. Porque ele, hoje em dia seria com 22 anos que ele teria, né? É isso aí. Então, os pais dele tentaram encontrar uma escola que aceitasse pessoas com a necessidade que ele tem, né? E não encontraram essa escola, que rodaram o país inteiro e não encontraram essa escola. Tendo isso acontecido, o que eles fizeram? Fundaram uma escola de educação infantil, onde o Francisco começou a frequentar e participar do meio escolar ali. Uma escola, né, de educação infantil normal. Normal. Né? E essa escola proporcionou a ele uma melhora, né? Eles entenderam que realmente o convívio escolar, aquilo trouxe benefício tanto para ele quanto para as pessoas que estavam ao redor dele, eles conseguiram enxergar isso, né? E hoje o Vitor tem, né, hoje, né, não sei quanto tempo já tem isso também, tem 22 anos, ele está na 7ª série, né? Ele precisa do apoio das pessoas o apoio da sala, a sala de recurso, realmente precisa desse apoio. E é engraçado que, assim, que o texto ele fala muito de como é que a gente deve lidar com as pessoas na escola, né? Tem o limite de pessoas por turma, eles citam ali de 20 pessoas, um atendimento especializado, que você tentar fazer sempre trabalhos em grupos, né, com essas pessoas. E no caso dele foi tudo muito diferente disso. A sala dele tinha 31 pessoas, ele não tinha esse atendimento tão direcionado, especializado, e mesmo assim ele conseguiu, né, ter uma melhora muito boa. Hoje em dia ele se concentra bastante, ele consegue, né, à medida que ele se socializou, ele conseguiu haver ganho nele. Ele não se sente mais nervoso perante os outros, né? Então houve uma melhora da socialização dele, da reintegração dele, né? Só uma pergunta, essa experiência de onde? Do Jean Itard, você fala? Esse texto, a autora faz uma revisão bibliográfica ou ela... Não, ela cita Jean Itard e Francisco como dois, aí contando o caso dos dois, ele entra na questão, falando de Francisco, porque também nesse espaço da precariedade da escola, que foi a família que procurou em 8 escolas, sendo que só uma delas aceitava, e essa uma delas não tinha um trabalho especializado para que ele pudesse desenvolver. Aí entraria naquela mesma tecla que aquela moça que veio aqui falou. Nós tínhamos um aluno lá que falou, tomava um remédio e ficava lá durante 6, 7 anos. Aí ele está incluído? Não está, né, gente? O caso dele não era exatamente esse, né? Mas de certa forma, ele também, como não tinha um atendimento especializado, então de certa forma ele ficava para trás. Ele acabava sendo, né, excluído. Nós vamos passar aqui o trabalhinho, senão a gente vai demorar muito com vocês. Um estudo realizado sobre as relações entre os transtornos globais do desenvolvimento, TGD, e o desenvolvimento infantil,
Vasquez conclui que a inserção escolar é um fator diferencial no desenvolvimento global desses sujeitos. Atuação pedagógica. A avaliação do autismo deve ser fundamentalmente ideográfica, pois não se trata de descobrir e analisar as características de comportamento individual em interação com determinado ambiente. Olha só, com relação à avaliação do autista, é que, tipo assim, autismo é difícil de dividir em graus. Existe uma escala, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, para tentar mensurar a capacidade de cada um em alguns sentidos. Mas, então, por ser difícil, eles definem que o autismo tem como dentro dele ilhas de inteligência, que são aquelas partes que você não vai encontrar fazendo simplesmente uma atividade que ele estimulando. São de ilhas intactas. Exatamente. São aqueles espaços, aquelas coisas que podem ser desenvolvidas dentro do cognitivo daquela pessoa, dentro do motor, só que não foram achados. Você não sabe que ele tem aquele potencial. E cada um desse autista tem um número de ilhas que é bem distinto do outro. E isso acaba acontecendo por quê? Porque as pessoas acabam achando que o autista não tem essa condição, né? Por ele não se concentrar tanto, por ele ter o mundo dele, porque o que acontece com o autista? O mundo dele é totalmente diferente do que acontece ao redor, né? Ele enxerga o mundo de uma forma completamente diferente. Então, por ele não fazer as mesmas coisas que a gente tem como normal, né? As pessoas acabam achando que não adianta estimular porque ele não vai render, né? Quando na verdade é o contrário. Ele consegue, o que ele faz? A neuroplasticidade explica muito isso, né? Quando uma região do cérebro não funciona ou não funciona direito, a outra tem a capacidade. A outra tende a suprir aquilo ali e criar novas conexões. Eu acredito que com o autista acontece exatamente isso. Como existem áreas que jamais pode ser muito bem desenvolvidas, outras podem além. Acabam sendo tocadas demais. No vídeo da Mônica fala que crianças autistas têm condições de exercer coisas que outras da mesma idade não fariam tão bem. Não fariam tão bem. Então é uma condição assim que, poxa, os estudos mostram que a melhora é possível, que eles podem levar uma vida quase que normal, né, se eles forem estimulados, mas da maneira dele. O Francisco, a história dele também conta o quê? Que ele era muito bom em pintura e música, né? E que através ele conseguia reconhecer as obras de Van Gogh e Tarsila do Amaral, né? Ele conseguia, e através das partituras das músicas, ele aprendeu a ler e escrever. Mas é o que a gente já questionou aqui, já conversou. O caminho não importa. Importa que você pode chegar no mesmo local que outros, independente do caminho, né? Então é o que eu digo. Mas se você não conseguir chegar até essas ilhas de inteligência para poder estimulá-las, Clarete, ele vai continuar em total inércia. Como as pessoas gostam de definir o autista como um ser incapaz que vive num mundo diferente e que não vai sair daquilo. Pode falar. Eu me lembrei de um filme, o nome do filme é Um Certo Olhar. Eu ia passar para vocês, mas não eram só coisas. Nesse filme, né, tem uma cena que relata mais ou menos isso aí que você acabou de falar. A personagem principal do filme, ela é autista e ela tem uma filha. A filha morreu. No dia do velório da filha, foram para a casa dela, a família, tal, a mãe, fizeram aquelas comidas, né, no velório, um beijinho de fora, aí faz um café, um jantar. Aí tá todo mundo lá comendo e tal. De repente ela liga o som e começa a dançar. Aí a vizinha, não, mas você não pode fazer isso. Aí a mãe dela falou assim, não, deixa ela fazer isso, porque ela tem uma forma de olhar e de perceber as coisas que é diferente. Uns choram, gente, outros não. Ela começou a dançar. Aquela forma dela dançar era uma forma dela saudar a filha, porque a filha era jovem, tinha 17 anos, gostava de dançar, de festa. Representar o que era filha para ela, de repente. Uma ótima com a filha, e elas dançavam, cantavam. Então, essa foi a forma de ela manifestar esse sentimento. Olha só, instrumentos de avaliação. Entre os vários instrumentos que podem auxiliar nesse aspecto, destaque para o Programa da Escala Cortejo do Desenvolvimento. Foi criado por David Scherer em 1969. Permite avaliação nas áreas de linguagem, cognição, cuidados próprios, socialização e motora, fornecendo idades de desenvolvimento em cada uma destas áreas e uma idade de desenvolvimento geral. Gente, nada mais é do que uma planilha, entendeu?
com vários questionamentos sobre os aspectos, e ali ele vai mensurando e divide no final em graus, numa escala, para que você saiba como começar a trabalhar. Como assim, ele percebeu a cor, ele fez associação da letra e repetição. Aí tem os graus lá, assim, grau 1 percebeu bastante, percebeu mais ou menos, percebeu um pouco só. Aí 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem vários tipos, né? É muito grande, a gente não trouxe. Depois posso mandar por e-mail. Mas a gente tem interessante de ver, assim, é bem legal. Passa aí que tem a parte até que eles explicam mais ou menos o que é também. Aí como é desenvolvido? Os currículos dos programas foram assim organizados. Maior precisão de responsabilidade, não dando lugar a improvisações. Maior eficácia na hora de eliminar ou trocar condutas inadequadas. Isso é um padrão que o professor deve ter com relação à parte pedagógica, como ensinar um autista. Oportunidade para observar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, diminuição de aspectos pouco mensuráveis, contribuição à avaliação da aprendizagem do aluno, maior facilidade para relacionar a aprendizagem do aluno com os objetivos previstos no currículo. Quer falar isso? Esse aí é um dos métodos de ensino mais utilizados, a gente não sabe pronunciar direito, CETEC, ou CPE-TACCH. TEC, que foi desenvolvido por esse cara aí, Eric Skopler, da Universidade Carolina do Norte. Isso é um método americano que ele é o mais utilizado hoje em dia para os autistas de desenvolvimento, né, para poder fazer uma abordagem desenvolvimentista. Aqui os propósitos do método, segundo o Guerin, diretor da divisão. Esse método é dividido assim, existem fases e graus, tá? De acordo com o grau, ele vai passando de acordo com os objetivos. Existem, por exemplo, atividades de repetição de letras, você bota um nome em cima e ele vai repetindo embaixo o mesmo nome, formas, cores. Aquela coisa da sequência do dia dele, café da manhã, aí tem uma foto para mostrar, café da manhã, almoço, com desenhozinho. Botam numa ordenzinha, exatamente. Exato. Na entrada do refeitório, o que eles fazem? Cada um vem com, como se fosse um imã, que vai colar do lado da porta. No imã tem um garfinho, ele bota ali, passa a mão no garfo e entra para comer. É como se fazendo uma associação. Entendeu? Mas o método não varia, não é só nessa condição, então não são um exemplo. Na verdade são vários distintos, como a gente acabou de comentar aqui. Completamente distintos, eles não seguem assim, como é que eu vou dizer? Não é que não sigam um padrão. Todos os métodos pedagógicos ou não, que possam somar ao crescimento, eles adotam. Eles não seguem só um padrão, só vamos fazer isso. Se tiver alguma outra atividade que seja interessante, eles vão estar sempre inserindo. Habilitar pessoas com portadores de autismo, se comportar de forma tão funcional e independente quanto possível. Promover atendimento adequado para os portadores de autismo, suas famílias e para aqueles que vivem com eles. Gerar conhecimentos clínicos, teóricos e práticos sobre autismo e disseminar informações relevantes através de treinamento e publicações. Isso é o que esse técnico não é só um método, não. É como se fosse tipo assim uma rede. Eles dão toda essa estrutura, entendeu? Então eles têm um trabalho que há mais de 30 anos, fabuloso. Assim. Aí é mais ou menos mostrando como. Ali seria a rotina. É porque cada um em cima ali. Tipo café da manhã, escovar os dentes, não sei, todo seguindo uma rotina. Tá? Assim. Gente, vamos falar desse vídeo? Esse daí era um vídeo que é de 2010, esse vídeo, tá? Você não não dá. Vou tentar, né? Acho que não dá. 2010? Falando, isso é chique. A pessoa vai ser tudo separado. O que é isso daí? É porque tudo que a gente leu, assim, vem dizendo que depois a gente vê se a gente passa tudo, depois dos vídeos. Que vem dizendo que tudo que a gente leu diz o quê? Que o autismo não tem cura. Né? Que o autismo ele é detectado antes dos 3 anos e ele dura a vida inteira. E que não se sabe exatamente se é genético, se é hereditário, não existe uma precisão na resposta. Mas aí a gente encontrou esse vídeo na internet, né, que fala exatamente de 3 pesquisadores brasileiros que desenvolveram uma parada bem bacana. Que fala de uma pesquisa que foi desenvolvida nos Estados Unidos por 3 brasileiros. São até bem novos, a gente olhou assim,
bem... Garotões O mesmo. que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de 9 pessoas, 4 com autismo e 5 não. Eles coletaram um pedaço da pele de ambos os grupos e conseguiram reproduzir como o neurônio do autista e o neurônio da pessoa normal através desse tecido. Exatamente. O que eles observaram? Observaram que o neurônio dos autistas ele tem um núcleo maior, né? E as conexões nervosas tem poucas em relação às crianças que não eram autistas. Eles testaram vários remédios para poder reverter isso daí. Um dos remédios funcionou. Conseguiu reverter e transformou o neurônio no neurônio normal. Ou seja, a célula deformada a esperança surgiu. Mas o que acontece? Em grande escala, para você fazer isso, são milhões de neurônios. Né? Para você fazer isso em grande escala, causa efeitos colaterais graves. Aquela droga, a substância ativa que ele usou para transformar uma pequena célula, mudar, fazer ela perfeita, na quantidade necessária para reverter um quadro de autismo, que seria um organismo, seria uma coisa lesiva ao organismo então, também. Ele disse assim, isso vai levar 5, 10 anos, porque pesquisa demora, para que isso aconteça, ou de repente, muito de repente pode surgir aí uma solução, um outro princípio ativo que possa... Mas que é um começo, é uma esperança, né? Pô, gente, é muito maneiro, sinceramente a gente fez... Infelizmente. A gente catando aí na internet. Pô, mas a pesquisa é bem bacana que os caras fizeram mesmo. Aí tá, Mas manda aí pra gente. Tá. Aí, isso daí, gente, é para terminar também. São frases que a gente achou bem legal. Somos diferentes, mas não queremos ser transformados em desiguais. As nossas vidas só precisam ser acrescidas de recursos especiais. Isso foi de uma peça de teatro. Calma aí. Ainda teria mais um vídeo aí. Isso aí é um pedaço do texto, tá? No final, que é até na conclusão, mas eu achei bem interessante para reflexão, tá? Que é essa convivência com essas pessoas que possuem alguma necessidade, né, especial, oportuniza o desenvolvimento da tolerância e o estabelecimento de uma relação pautada em valores humanos e solidários, que foi o que chamou muita atenção daquela palestra da nossa amiga lá, como é o nome dela? Da Silvia, que ela falou que realmente assim, o que a gente mais precisa é de amor, né? A gente precisa só do que a gente já tem, né? A gente fala assim, estrutura, isso, aquilo, quando na verdade o que mais a gente precisa é o amor e está dentro da gente, né? A gente não precisa... Para os alunos fica a possibilidade de construir laços de amizade e cumplicidade, de compartilhar histórias e aprendizagens. Para os professores, a necessidade de inovação pedagógica, de criação e de inventividade, didática, de flexibilização principalmente, né, curriculares, de reflexões constantes sobre o fazer pedagógico, de confiança na capacidade de aprendizagem do aluno, de superação do medo, porque o medo é muito constante quando a gente não conhece com o que a gente está lidando, né? Então isso é normal, que as pessoas corram um pouco disso, existe uma resistência, mas a gente precisa vencer isso, né? Se inteirar, procurar saber, se flexibilizar, né? Superação do medo em relação ao diferente e de disposição para a construção de um trabalho integrado e coletivo, tá? E para terminar, muito bom. Esse vídeo falava de pessoas famosas com autismo. É maneiríssimo também. Que foram tidos como autistas. E aí? Vocês riem de mim por eu ser diferente. Eu rio de vocês por serem todos iguais. Obrigado. Pô, vou mandar os vídeos. Isso é bem maneiro